Olá, alunos, como estão todos? Tudo bem? Eu vou iniciar aqui uma abordagem sobre os movimentos retilíneos, tanto uniforme quanto o variado, usando os materiais que estão lá no nosso campus virtual. Iniciando com o movimento retilíneo uniforme, como o nome já está dizendo, ele refere-se a um movimento em linha reta que tem a velocidade constante. Então, vamos imaginar um veículo em uma rodovia numa mesma velocidade a 80 km por hora, constante. Vamos imaginar o movimento, por exemplo, de um astro como a Lua ao redor da Terra, numa velocidade constante, e todo tipo de movimento que tiver a sua velocidade constante, ou seja, a aceleração é zero, nós vamos então considerar que é um movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade é constante e a aceleração é zero. Vamos seguindo aqui. A classificação desse MRU, vou usar a sigla, Movimento Retilíneo Uniforme, é basicamente em progressivo, quando ele está andando no sentido positivo, que tenha sido adotado, ou retrógrado, quando ele está andando no sentido negativo, que tenha sido adotado. Então, imaginando uma reta do eixo X, por exemplo, o lado da direita seria progressivo e o lado da esquerda seria o retrógrado. Então, o vetor, o sentido do vetor aqui faz diferença para nós, né? Uma velocidade positiva seria progressivo, uma velocidade negativa seria retrógrado. Passando para as equações, agora é bastante importante nós fixarmos na memória, porque nós vamos utilizar bastante ela em nosso curso. Então, a equação horária, porque tem tempo, horária porque tem tempo, do MRU é essa daqui. S igual a S0 mais VT. O S é a posição final, imaginando que o movimento tenha iniciado e terminado, e levou um tempo para acontecer. Então, S é a posição, imaginando aquelas placas verdes em rodovias. Então, imagine que ele saiu do quilômetro 20 e foi para o quilômetro 30. Então, o S final é o quilômetro 30. O S inicial é o quilômetro 20. A velocidade, ele estava a 5 metros por segundo. E o tempo, ele levou 50 segundos, por exemplo. Aí, essa é a equação horária da posição que você utiliza. Seguindo aqui, os gráficos têm uma importância grande, não só na física, mas na engenharia de forma geral, porque é a parte da matemática, essa linguagem, que usa-se muito nas exatas, nos cálculos, para expressar situações, movimentos, relacionar variáveis, dados. Então é interessante a gente nos habituarmos a usar e interpretar gráficos. Falando do gráfico da aceleração por tempo, geralmente o tempo vai estar no eixo horizontal, chamado de abscissa.
E as variáveis, como aceleração, velocidade, deslocamento, vão estar sempre na vertical, chamado de ordenada. Então aqui o gráfico aceleração por tempo, ele vai ser, como a aceleração é zero, ele vai ser uma reta sobre o eixo tempo, porque a aceleração é zero, então ela não tem intensidade. Então esse é um gráfico de aceleração por tempo no MRU. Agora os gráficos de velocidade por tempo. Se o objeto está andando no sentido positivo de uma reta, então ele tem um valor constante, por exemplo, 80 km por hora, no lado positivo. Ó, acima, aqui seria o zero, então lado positivo. Mas se um objeto está andando de ré para o sentido negativo, deslocando-se para o sentido negativo, então, por exemplo, menos 5 metros por segundo. Então, ele fica para o lado negativo da reta velocidade, ó, abaixo do zero. Então, esse primeiro seria um movimento progressivo e esse segundo seria um movimento retrógrado. E uma particularidade, essa área que se forma entre o gráfico e o eixo T, ela é igual ao deslocamento, ao ΔS, é o quanto que ele andou. Então não é somente o S inicial ou S final, mas é o quanto ele andou, é o ΔS, que é o S final, menos o S inicial. Essa área sob o gráfico, que se forma, geralmente retangular, é o quanto ele se deslocou. Ok? Agora, passando para os gráficos de posição por tempo, imagine que esse eixo S, na vertical, ele é uma estrada, ele tem marcações de metragem, então, ou quilômetros. Imagine, à medida que o tempo passa, ele vai mudando a sua posição para o lado positivo, do gráfico, partindo de um ponto inicial, o S0. Então esse é um movimento progressivo, que a velocidade é positiva. Mas se ele tem uma velocidade negativa, ou seja, está andando de ré ao contrário, e aqui é uma reta com marcação, à medida que o tempo passa, ele vai se deslocando para o lado negativo desta reta de posição. Então é um movimento retrógrado. E se ele está em repouso, um veículo com o motor desligado, em repouso, então o tempo está passando e a sua posição não muda. Está aqui na posição S0. Ok? Então esses foram os comentários relacionados ao movimento relativo, ou melhor, o movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é zero, ou perdoe, a aceleração é zero e a velocidade é constante. Então esse é o movimento retilíneo uniforme. E agora eu vou passar para o movimento retilíneo variado. Então o movimento retilíneo variado, o nome já está dizendo, além de ele ser em linha reta, a velocidade varia, ou para mais ou para menos. Então vamos imaginar um veículo numa arrancada, quando abre um sinal e ele arranca, né? A sua velocidade vai aumentando. Vamos imaginar um veículo numa frenagem, em que a sua velocidade vai diminuindo até que para. Vamos imaginar um objeto caindo no ar, à medida que o tempo vai passando, a velocidade dele vai ficando cada vez maior, até tocar o solo. Ou um objeto lançado para cima, em que a velocidade, à medida que o tempo passa, a sua velocidade vai diminuindo cada vez mais, até que ele pare lá no ponto máximo, e assim por diante. Sempre que tivermos, então, uma velocidade variando, para mais ou para menos,
vai ser MRUV. Tudo bem? Então, vamos avançando aqui na classificação dos movimentos. Os movimentos se classificam, a princípio, de duas formas. Se o carro está numa arrancada, quando abre um semáforo, por exemplo, então ele é acelerado, porque a velocidade está aumentando. Mas se é numa frenagem, um objeto entrou em frente ao veículo e ele aciona os freios até que pare. Como a aceleração está diminuindo a velocidade, ou seja, ela está no sentido contrário ao que ele está se deslocando, a gente chama que é um movimento retardado. Ou seja, está retardando o movimento, atrasando o movimento. Então é uma aceleração contrária ao movimento. Então, se a velocidade está aumentando, é acelerado. Se a velocidade está diminuindo, é retardado. A primeira equação do MRV é a horária, função é sinônimo de equação. A função horária da velocidade é essa daqui: velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Chama-se horária porque leva o tempo. Ok? A segunda equação é a função horária da posição. Posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, primeira equação, segunda equação. E a terceira equação é a de Torricelli. Ela não leva ou não possui tempo nos seus termos. Pode ver que nós temos a velocidade final, a velocidade inicial, 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Aquele triângulo é a letra grega delta, que quer dizer variação, que é a posição final menos a inicial. Ou seja, o quanto andou. Por exemplo, inicial que é 20, então ele andou 10. Só para repetir aqui, o delta é uma letra grega, que quer dizer variação. Delta S é o S final menos o S final. Então, se ele estava no quilômetro 20 e foi até o quilômetro 30 de uma estrada, final 30 menos inicial 20, andou 10. Então, o delta S aqui seria 10. Então, são essas as três equações do MRUV. É a velocidade, a função horária da velocidade, a função horária da posição e a equação de Torricelli. Falando sobre os gráficos do MRV, do movimento retilíneo variado, então o primeiro é de aceleração na vertical por tempo na horizontal. Então, um movimento acelerado, em que está aumentando a velocidade, a aceleração é positiva. Está para o lado positivo, aqui é o zero. Um movimento retardado, uma frenagem, a aceleração é negativa. Constante, ó. Constante positiva, constante negativa. Ó, abaixo do zero. Certo? Uma particularidade. A área que se forma embaixo do gráfico da aceleração é o ΔV. Não é o V final, não é o V inicial. É o ΔV, é o quanto variou. Num deslocamento que começou num certo tempo e terminou em outro tempo. Passando para os gráficos de velocidade por tempo, velocidade na vertical, tempo na horizontal, se o movimento é progressivo, ou seja, velocidade aumentando para o sentido positivo, ó, velocidade aumentando para o sentido positivo, a partir de uma velocidade qualquer, então o gráfico tem esse perfil, ó. Ele é uma curva crescente, é uma reta crescente. Então esse é um movimento progressivo.
Mas se a velocidade está caindo cada vez mais, e depois passando para o lado negativo, né, então esse caracteriza um movimento com aceleração contrária, né? Com aceleração negativa. Então, o primeiro, eu tenho aceleração positiva, o segundo, aceleração negativa. Esse é um movimento acelerado, esse é um movimento retardado. Aqui, uma outra particularidade matemática, que a tangente do ângulo, se nós pegarmos esse ângulo e calcularmos a tangente dele numa calculadora, a resposta é o valor da aceleração. Por exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado. É uma particularidade matemática do gráfico velocidade por tempo. É o ângulo entre a reta e a horizontal. Passando para os gráficos de posição por tempo, né? Posição S na vertical e tempo na horizontal, eles, como é uma função do segundo grau, como assim função do segundo grau? Vou voltar aqui, ó. Ela é do segundo grau porque aqui, ó, o tempo está elevado ao quadrado na função horária da posição do MRV. Ó, como está elevado ao quadrado, então é uma equação ou função do segundo grau. E daí, sempre que é do segundo grau, o gráfico tem um perfil parabólico. Parábola é o nome desse perfil. Só um pouquinho, estou verificando aqui meu microfone. Ele falhou um pouquinho aqui. Ótimo. Tinha falhado um pouquinho meu microfone, mas agora voltou. Se a aceleração ela é positiva, então nós temos essa concavidade virada para cima. Se a aceleração é negativa, um movimento retardado, a concavidade é para baixo. Ok? Outra particularidade matemática no gráfico posição por tempo, em qualquer ponto da curva, da parábola, que nós traçarmos uma tangente, o ângulo que a tangente vai formar com o eixo do tempo, horizontal, esse ângulo, ao fazermos a tangente dele, dá a velocidade instantânea, aquela do velocímetro do carro. Vou repetir, então. Ao fazermos a tangente em qualquer ponto da curva parabólica do gráfico espaço por tempo, essa tangente, ao tocar o eixo T horizontal e pegarmos esse ângulo e fizermos a tangente dele, a resposta na calculadora dá a velocidade instantânea, aquela que aparece no velocímetro do veículo, que aquela é instantânea, naquele momento. Então, jovens, esses foram os principais conceitos com relação a MRU, que é movimento uniforme, e o MRUV, que é o movimento variado. Muito obrigado pela atenção de todos e até breve. Um abraço.